Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. No dia de hoje vamos começar mais um Evangelho. Vamos iniciar o Evangelho de São João. Hoje é o dia de número 293. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o número 293. Se Deus quiser, daqui aproximadamente 2 meses, menos de 2 meses e meio, nós chegaremos no dia 31 de dezembro e teremos concluído o Antigo Testamento, para aqueles que começaram há pouco tempo atrás, ou a Bíblia toda para quem está acompanhando os nossos vídeos desde o início do ano. Começamos agora o último Evangelho, o Evangelho de São João. O Evangelho de São João é um evangelho diferente dos outros. O Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles são sinônimos, eles são muito parecidos. Porém, chegou um momento, aproximadamente, muitos dizem, ano 90, ano 100, já depois de Cristo, que foi preciso escrever um novo evangelho, que foi decidido através da inspiração do Espírito Santo, que haviam coisas que não tinham sido relatadas, que eram importantes que fossem apresentadas. E aí surge o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, por exemplo, mostra bodas de Caná. Só nesse Evangelho aparece isso. O Evangelho de São João mostra Nossa Senhora aos pés da cruz. Só nesse Evangelho aparece isso. O Evangelho de São João vai mostrar a ressurreição de Lázaro. Só neste Evangelho aparece isso. O Evangelho de São João tem inúmeras passagens que é muito singular apenas a esse evangelho. Por exemplo, o diálogo de Jesus com a samaritana. O Evangelho de São João é um evangelho aparentemente poético, com várias figuras de linguagens, vários símbolos, um evangelho muito bonito, um evangelho muito rico. É um evangelho que, podemos dizer assim, ele é teológico, ele é histórico, sem dúvida, mas ele tem uma mensagem religiosa que ultrapassa muito aquilo que a letra, de uma forma fria, está dizendo. Então é um evangelho que ele precisa ser meditado, um evangelho muito bom para rezar e para meditar. O Evangelho de São João, se nós quisermos ver uma estrutura maior, do início até o capítulo 12, nós vamos perceber alguns sinais de Jesus. São 7 sinais. Então, a primeira parte do Evangelho é a parte dos sinais. Depois, o segundo Evangelho é a parte onde chegou a hora de Jesus. A primeira parte ainda não é a hora de Jesus. Ele vai dizer isso em bodas de Caná. Depois, a segunda parte, diminuem os sinais e aí vai chegar a hora de Jesus. A hora de Jesus que começa ali no lava-pés. Lava-pés, outro dado que aparece apenas neste evangelho. Então nós temos o período dos sinais, antes da hora de Jesus, que era um período preparatório, e aí depois nós temos a hora de Jesus, o período que Jesus ele vai passar desta vida, vai passar para o Pai, e aí começa as últimas horas da vida de Jesus. Então, o Evangelho de São Lucas ele foca tanto de quinta-feira à noite até o domingo da ressurreição, que dos capítulos 13 até 21, nós temos aqui cerca de 8 capítulos. Um pouquinho menos da metade do Evangelho, só para falar dos 3 últimos dias. Esse Evangelho também, aqui fica uma tarefa de casa, nós vamos ler o Evangelho e vamos perceber que, ao contrário dos outros, aqui Jesus ele participa de 3 Páscoas em Jerusalém. São narradas
3 vezes Jesus visitando Jerusalém com os seus apóstolos. E aí ele vai e depois volta. Os outros evangelhos, a gente deve lembrar disso. Evangelho de São Lucas, meditamos há pouco tempo. Jesus ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Ele sabia que ali era o momento dele se entregar ao Pai. E aí a ida para Jerusalém é apenas uma em São Marcos. Aqui nós temos 3 idas para Jerusalém. Um evangelho belíssimo e vocês, com certeza, todos nós vamos gostar muito de meditá-lo. Então, eu sugiro que aqueles que puderem, que têm a Bíblia em mãos, que nós peguemos o primeiro versículo da Bíblia. Primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aí é sempre importante que a gente tenha o nosso marca-página. Hoje aqui o padre tem 3 marca-páginas. São Padre Pio está lá no meu quarto, eu rezava com a relíquia de Padre Pio, ficou no meu quarto, mas nós temos aqui a relíquia de Santo Antônio. Teve pessoas que perguntaram assim, padre, como que eu faço para conseguir a relíquia? Meu amigo, tem vários meios. O meio mais fácil e mais tranquilo é ir em uma igreja dedicada a Santo Antônio. Melhor ainda se for em Pádua ou se for em Lisboa, para dizer que é difícil. O padre tem também o Sagrado Coração de Jesus. Enquanto isso, deixe marcado Evangelho de São João, capítulo 1, e vai lá procurar Gênesis capítulo 1. E eu tenho também uma grande santa e doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. E aí quem quer conhecer a língua que se fala aqui onde o padre mora, que nós temos os caracteres em cantonês. Aqui nós temos o chinês tradicional. Vamos lá? Tarefa para nós trabalharmos um pouco com a Bíblia. Vamos ver como que começa a Sagrada Escritura. Como que começa o primeiro texto bíblico. A Sagrada Escritura começa assim. No princípio. Quais são as primeiras palavras da Bíblia? No princípio. Memorize e guarde essa palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Sobre as águas, Deus diz, faça-se a luz. Então tudo começa no princípio. E aí Deus ele cria. No princípio, Deus criou. Então aqui nós temos o princípio, nós temos Deus criando e Deus fazendo a luz. São alguns dados importantes. E aí depois de algum tempo vai aparecer, e Deus disse que isso era bom, e Deus disse. A pergunta é, quem que é a palavra de Deus? Quem que disse? Foi o Pai, foi o Filho, o Espírito Santo? Quem que é a palavra de Deus? A palavra eterna de Deus. Aqui nós temos que no princípio Deus criou. Nós temos o Espírito Santo e nós temos Deus dizendo. Aqui é um sinal da Santíssima Trindade. Quem que sonha, quem que planeja, quem que é o arquiteto? O Pai. Quem que é o pedreiro? Aquele que executa, aquele que faz através da sua palavra, aquele que é a palavra em si, é o Filho. Quem que é aquele que é como se fosse o designer, aquele que deu a beleza, aquele que colocou os detalhes, é o Espírito Santo. A criação é um transbordamento do amor de Deus. Aqui nós temos a criação como uma obra trinitária. Mas nós vamos ver isso. No princípio, Deus criou. E aí depois, Deus disse. Quais são as primeiras palavras de Deus? Faça-se a luz. Então, memorizado, João capítulo 1, versículo 1. Olha como começa o Evangelho de São João. No princípio era a palavra. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito, olha, por meio dela. E sem ela nada foi feito. E de tudo o que existe. Padre, volta. Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada foi feito de tudo o que existe. Nela estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Como que começa Gênesis? No princípio. Como começa o Evangelho de São João? No princípio. O Evangelho de São João vai nos mostrar que Jesus ele realiza uma nova criação. Primeira criação, fruto do amor de Deus, foi marcado pelo não de Eva, que trouxe o pecado. A nova criação, marcada pelo sim de Nossa Senhora, que trouxe o Salvador. A antiga criação, marcada também pelo pecado de Adão. A nova criação, a antiga criação é marcada pelo pecado de Adão e a nova criação é marcada pela salvação, pelo sim que nosso Senhor, que Jesus deu e a salvação que Ele nos trouxe. Então, Antigo Testamento no princípio, Novo Testamento no princípio. E aí aparece também que tudo foi feito pela palavra e depois a luz brilhava nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Mas a parte mais importante, aqui vai dizer, no princípio era a palavra.
nós vamos perguntar, quem que é essa palavra? Quem que é essa palavra? A palavra é vós, quem que é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Veja, a palavra era Deus. Ela existe no princípio junto de Deus. Aqui, além de ser uma comparação, com o livro de Gênesis, claro, a Bíblia ela é perfeita, mas é como se fosse um complemento daquilo que não aparece no livro de Gênesis. Como que começa Gênesis? No princípio Deus criou. Como que começa o livro de Gênesis? Com a criação de Deus. Mas o que existia antes da criação? Santo Agostinho fazia essa pergunta. O que Deus fazia antes da criação? O que aconteceu antes da criação? A existência, ela não começa com a criação, Deus sempre existiu. Então Gênesis, ele começa narrando a partir da criação. E aí vem São João e ele começa a narrar antes da criação. O que acontece antes da criação? No princípio, no início de tudo, antes, desde sempre, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela existia no princípio junto de Deus. Então, o que acontecia no início? No início nós tínhamos Deus, que era o Pai, e a palavra. E aí, o livro de Gênesis diz que o Espírito parava sobre as águas. Então, nós temos Deus, que é o Pai, nós temos a palavra, que aqui também diz que também é Deus, e nós temos o Espírito. Esse Espírito existia desde o começo, o Espírito também era Deus. Então, aqui é uma realidade trinitária muito clara. E aí o texto, ele continua dizendo, versículo 9, gosto muito desse versículo 9 também, esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina a todos. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a reconheceram. Agora nós vamos para o 14. E a palavra se fez carne, e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, quem que é Jesus? Jesus é a palavra que sempre existiu. Versículo 18 também belíssimo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que é Deus, está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. Então aqui diz, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Existe uma religião, uma igreja, a palavra não sei nem se é igreja, existe uma religião, aquela que bate na casa dos católicos, das pessoas domingo de manhã. Eu sempre pensei assim, puxa, será que não tem nenhum bom conselheiro para falar para eles que a pior estratégia é bater na casa de alguém domingo de manhã? Domingo de manhã as pessoas querem dormir, querem descansar e vai lá e bate domingo de manhã. Eles dizem que Jesus não é Deus. E pega a Bíblia e fala, Jesus não é Deus, prova para mim. Opa, vamos pegar João capítulo 1, o prólogo, e vamos ver ali que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veja, a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus, e a palavra habitou entre nós e veio morar entre nós. Se Jesus é a palavra, e se a palavra é Deus, Jesus é Deus, aqui está óbvio, aqui está óbvio. Então, São João, ele vai mostrar que com Jesus acontece, ou começa uma nova criação. Isso daqui vai ficar mais claro e nós vamos correr um pouco para frente, daqui a pouco vocês vão perceber como fica claro que com Jesus começa essa nova criação. Olha aí no versículo 29. Versículo 29 diz assim, no dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, nós já sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas a pergunta, no dia seguinte, João viu que Jesus vinha. No dia seguinte do quê? Qual foi o dia anterior? O dia anterior começa ali, no testemunho de João. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? Então esse é o primeiro dia. Esse é o primeiro dia. Qual que é o segundo dia? No dia seguinte, versículo 29, no dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse, eis o Cordeiro de Deus. Olha o versículo 35. No dia seguinte, João estava lá, de novo com 2 dos seus discípulos. Agora vamos no versículo 43. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe.
Jesus disse a este, segue-me. Qual dia que nós estamos? Estamos no quarto. E aí depois nós vamos capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. 1, 2, 3. Deu quantos dias? Primeiro dia, versículo 19. Aí, por que, padre, que o primeiro dia no versículo 29, no versículo 19? Porque o versículo 29 diz assim, no dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse. Ele disse no dia seguinte. Se é no dia seguinte, não é o primeiro dia. Então, teve um dia anterior. Então, o versículo 29 é o segundo dia. Depois, no versículo 35, no dia seguinte, João estava lá, terceiro dia. Depois, no 43, no dia seguinte, ele decidiu partir para a Galileia, ao quarto dia. Depois, bodas de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá, quinto, sexto e sétimo dia. Qual foi o sétimo dia? O sétimo dia, no Evangelho de São João, é o casamento. Padre, por que ele está falando 7 dias? Nós vimos que o Evangelho de São João começa dizendo no princípio. Nós vimos que o livro de Gênesis começa dizendo no princípio. As mesmas palavras que são utilizadas para a criação são utilizadas para o início do Evangelho de São João. Os mesmos 7 dias que foram narrados na criação são os mesmos 7 dias que são narrados no Evangelho de São João. O que acontece no sétimo dia no livro de Gênesis? No sétimo dia, Deus descansa. O que acontece no sétimo dia no Evangelho de São João? Acontece uma festa de casamento. O que é a festa de casamento? Festa de casamento é o encontro entre a humanidade. Por que foi o começo dos sinais de Jesus? Porque com Jesus aqui começa um casamento perfeito, um casamento entre Deus e a humanidade. Padre, antes não tinha esse casamento? Não, antes tinha uma amizade, antes tinha uma comunicação. Mas quando Deus recebe a nossa carne, quando Deus ele passa a existir entre nós, e a partir do momento que ele realiza o primeiro milagre, mostrando que ele é Deus, aqui é como se acontecesse um casamento. E nesse casamento, Deus é o esposo e a igreja é a esposa. E esse casamento, o que faltava? Nesse casamento, o que estava faltando? Estava faltando vinho. O que é o vinho? O vinho é alegria. Quantas jarras que tinha na festa de celebração judaica? Tinham 6 jarras. O que significa o 6? O 6 é a imperfeição. A aliança antiga, aquilo que havia antes de Jesus era imperfeito. Era preciso que viesse a perfeição. Então a perfeição que aconteceu no sétimo dia, como Deus descansou, a perfeição aqui acontece no casamento entre Deus e a humanidade. E esse casamento, ele é representado pelo vinho novo. Quem que é o vinho novo? O vinho novo que traz alegria é o próprio Cristo. Padre, você está dizendo que não aconteceu uma festa de casamento? Aconteceu sim, mas existem ensinamentos muito mais profundos. Segundo o texto aqui é o sétimo dia. E o sétimo dia é a conclusão ou o descanso de Deus diante da criação. Então aqui no comecinho do capítulo 2, versículo 1, nós já podemos perceber que aqui está muito claro que existe uma nova criação. No princípio, 7 dias e aqui 7 dias. E aí Jesus ele vai se revelando aos poucos. Algumas vezes vai aparecer o número 6. 6 mostra a imperfeição. O ser humano foi criado no 6º dia. O que significa dizer que o ser humano foi criado no 6º dia? O número 6 é imperfeição. O ser humano ter sido criado no 6º dia significa que o ser humano é imperfeito. Mas de toda a criação, qual que está mais perto de Deus? De todos os números, qual que está mais perto do 7? É o ser humano. Então o ser humano ele foi criado perfeito, imperfeito, mas de tudo aquilo que foi criado imperfeito. Não é Deus, mas ele é o que está mais próximo da criação. É o mais próximo que está do Criador, é o mais próximo que está de Deus. Então o Evangelho de São João, em vários momentos, vai mostrar o número 7. 7 dias acontece o casamento. Depois, Jesus ele realiza 7 sinais. O 7º sinal é a ressurreição. O Evangelho todo, ele é muito simbólico. Então, nós temos aqui o prólogo, que é uma introdução que vai mostrar que o verbo, olha que interessante, os outros evangelhos, o Evangelho de São Marcos, por exemplo, começa manifestando que Jesus era o Filho de Deus ali no momento do batismo. No batismo diz que Jesus era o Filho de Deus. No Evangelho de São Lucas e no Evangelho de São Mateus vai mostrar que Jesus era o Filho de Deus a partir da genealogia, que ele vinha desde Adão. Agora São João ele vai além. Jesus ele não começa a ser o Filho de Deus, ele não se apresenta como o Filho de Deus no batismo apenas. Ele não começa a ser o Filho de Deus desde Adão, como narra São Lucas, ou desde
a sua genealogia que tem início ali em Abraão e depois em Moisés, como narra o Evangelho de São Mateus. Não, Jesus é o Filho de Deus e ele existe e ele se manifesta desde toda a criação. Antes ainda da criação, desde toda a eternidade, porque ele estava junto com o Pai. Então, o que esse evangelho faz? Cada evangelho ele vai puxando um pouco mais para trás, vai voltando um pouco mais. O Evangelho de São Lucas volta até a criação. Jesus era como se fosse da linhagem de Adão. Aí agora o Evangelho de São João vai mais para trás ainda e mostra que Deus Filho sempre existiu. Quem é Jesus? Jesus é Deus Filho que se fez gente, se fez humano entre nós. Deus Filho sempre existiu. E um momento da humanidade, um momento da história, ele decide se fazer homem, recebe carne humana e ele vem habitar entre nós. O Evangelho de São João vai mostrar uma nova criação e Jesus ele vai se revelando até o 7º sinal, que é a perfeição, que é a ressurreição de Lázaro. O 7 significa perfeição, onde ele dá vida a alguém. E aí depois começa os últimos momentos da sua vida. Esse evangelho, aqui vai começar o testemunho de João Batista, a partir do versículo 19, e são feitas 3 perguntas para São João Batista. Quem és tu? Uma pergunta mais geral. Quem és tu? Aí ele diz, eu não sou o Cristo. Segunda pergunta, és tu Elias? E aí ele diz, não sou. E aí depois vem a terceira, és tu o profeta? Não sou. E aí a última delas, a quarta, eles aceitam a resposta dele. Quem é tu? Quem és tu, afinal? E aí ele diz que é uma voz que clama no deserto. Ele é uma voz que clama no deserto. Ali ele reconhece que ele não é o Salvador. Veja o versículo 26, importantíssimo. Eu vos batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar a sua sandália. Então ele diz que ele batiza com água, mas alguém viria batizar com o Espírito Santo. Então ele já disse que o batismo dele, de João Batista, é diferente do batismo de Jesus. Então não venham com essa armadilha dizendo, Jesus foi batizado criança e Jesus foi batizado adulto, a gente é batizado criança. O batismo de Jesus ali era uma tradição cultural, religiosa de aguardar o Salvador. Nosso batismo não. Nosso batismo é sacramento. E aí, João Batista, ele diz, o padre leu agora há pouco, versículo 29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Aqui saem as palavras da boca de São João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Quem que é o Cordeiro? O Cordeiro era o que se sacrificava na Páscoa para pagar os pecados da humanidade. Mas o que acontecia? Algo muito interessante. Na antiga aliança, oferecia um cordeiro para pagar os pecados da humanidade. Depois a humanidade pecava, na verdade era pessoa individual. O cordeiro, o animal, era oferecido para substituir e pagar pelo pecado de alguém. Depois a pessoa pecava de novo, outro cordeiro. Pecava de novo, outro cordeiro, sempre em substituição. Então aquilo não tinha fim. Jesus não é um cordeiro que veio das matas, que veio dos meios entre os animais. Não, Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio se oferecer uma vez por todas. Então aqui, desde o começo do Evangelho, ele já começa a apontar para a cruz. Ele já começa a dizer que Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele é um Cordeiro. O Cordeiro queria nos salvar a partir da sua morte, que seria apenas uma. E aí ele diz várias vezes, 29, Cordeiro de Deus. Veja ali no 36. Vendo Jesus caminhando, ele disse, quando ele viu Jesus, quais foram as primeiras palavras que João Batista disse a Jesus? Primeiras palavras, eis o Cordeiro de Deus. Então, quando no dia seguinte João viu Jesus que vinha ao seu encontro e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o pecado de uma pessoa e depois oferece outro cordeiro, outro cordeiro, outro cordeiro. Não, ele tira o pecado de toda a humanidade de uma vez por todas. E aí ele estava lá e 2 dos seus discípulos vieram e vendo Jesus ele apontou e diz, eis o Cordeiro de Deus. Fantástico. Versículo 42, gosto muito desse versículo. Versículo 42 diz assim, aqui Jesus começa a chamar os seus discípulos, versículo um pouco antes, 40, diz que ele chamou André, irmão de Pedro, que era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguiu Jesus. Então, possivelmente, mesmo sendo pescadores, André e Pedro, possivelmente eram também discípulos de São João, discípulo de João Batista. Mas aí quando Jesus encontra Pedro, então conduziu até Jesus. André conduziu seu irmão Pedro até Jesus. Pedro conheceu Jesus através do seu irmão André, que lhe disse, olhando para ele, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, que quer dizer Pedro. Antigo Testamento, alguém era Abrão, se tornou Abraão. Alguém era Isaac e depois se transformou
Alguém era Jacó e depois se transformou em Israel. Quando muda o nome, muda a missão. Aqui Jesus olha para ele e diz: Simão, tu serás chamado Pedro. Pedro não era um nome comum. Ninguém tinha o nome de Pedro. Por quê? Porque Pedro é pedra. Então ali Jesus olhou e falou: Simão, você será chamado Pedra. Por quê? Porque sob a fé de Pedro, em Pedro, ali Jesus, a partir da sua profissão de fé, ele vai fundar a sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Irmão e irmã, amanhã capítulos 2 e 3. Que Deus te abençoe, medite, é um evangelho lindíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.